Fisioterapia nas disfunções neuromusculoesqueléticas 1 em APNP, ano letivo de 2020, segundo semestre. Primeira unidade, desenvolvimento motor típico e atípico, professoras Beatriz Carrapatoso e Elisa Van Eycken. Para Silva e colaboradores, as aquisições motoras do primeiro ano de vida são marcadores relevantes do prognóstico do desenvolvimento global da criança. Por isso, o período compreendido entre o nascimento e o final do primeiro ano de vida é considerado como um dos mais críticos do desenvolvimento infantil. O controle de cabeça é um fator prognóstico importante. Esse controle tem relação tanto com a posição do lactente durante o sono, como em estado de alerta, assim como com a fraqueza de músculos do pescoço, que são responsáveis por vencer a força da gravidade. É durante o primeiro ano de vida que a criança se torna capaz de realizar padrões de movimentos controlados no tronco, membros superiores e inferiores, que são necessários para o desempenho das habilidades funcionais. As crianças em risco de desenvolvimento, quando têm identificação precoce dos níveis desse desenvolvimento e da função motora, também têm, pelas intervenções planejadas precoces, a possibilidade de um melhor prognóstico para o desenvolvimento motor. É importante saber que o desenvolvimento motor típico não é linear, mas acompanha o que é esperado para a maioria das crianças em uma determinada faixa etária. Mas o que é esperado por faixa etária? É importante que a gente entenda que as aquisições motoras, elas têm um período nas quais elas são consideradas que vão aparecer na maioria das crianças. Um estudo da Organização Mundial da Saúde apresenta a janela das aquisições motoras até os 24 meses de idade. Essas aquisições são ficar de pé com assistência, engatinhar, andar com assistência, ficar de pé sozinho, sentar sem apoio e andar sozinho. Percebam que todos estão relacionados diretamente com a capacidade de locomoção, que é a grande aquisição do desenvolvimento motor do primeiro ano de vida. Durante o desenvolvimento motor típico, o bebê se torna capaz de realizar padrões de movimentos controlados da cabeça e do tronco, pelo antagonismo entre músculos flexores e extensores no plano sagital, até alcançar o controle corporal no plano frontal e, por último, no plano transversal, enquanto ele desenvolve as habilidades como a locomoção, preensão e manipulação. Destacamos que o controle cervical, que é esperado até o 6º mês de vida, se alcançado no primeiro ano, e o sentar independente, que é esperado até o 9º mês, se alcançado até os 24 meses de vida, são prognóstico para a marcha independente. As alterações motoras, que são as deficiências, determinam o desenvolvimento motor atípico. Os componentes típicos do desenvolvimento, no caso do desenvolvimento atípico, estão faltando ou estão desenvolvidos de uma forma que favorece as compensações para a execução das tarefas ou funções. A alteração do movimento pode diminuir as experiências motoras da criança e as oportunidades de aprendizagem, e estar associada ao comprometimento cognitivo e a transtornos sensoriais, como visuais ou auditivo. E, dessa forma, restringe a execução de atividades e a participação. Restrições nas atividades e na participação social
podem afetar a capacidade da criança compreender o objetivo da intervenção e sua motivação para a prática do movimento, limitar a comunicação e a participação na comunidade. É importante para o fisioterapeuta observar o que a criança é capaz de fazer em cada postura e como ela faz. Assim, iniciamos a observação do desenvolvimento motor pela progressão do desenvolvimento motor na postura prona. Ao nascer, o bebê é caracterizado por uma postura flexora, em decorrência do tempo em flexão que ele precisou passar durante o desenvolvimento intrauterino, o que desenvolveu um maior tônus fisiológico dos músculos flexores, restringindo o alongamento desses músculos e, consequentemente, fazendo com que ele permaneça na posição de flexão durante a maior parte do tempo, independente da postura que ele seja colocado. Deitado em prono, então, inicia o desenvolvimento com essa postura flexora. O peso corporal ele está descarregado sobre a face, mãos, antebraços e parte superior do tronco. A cabeça fica rodada para um dos lados para que consiga liberar as vias aéreas para a respiração. A flexão, então, ela é considerada fisiológica. Os braços são mantidos próximos ao corpo, com os cotovelos fletidos. Em relação aos movimentos antigravitários, o bebê consegue virar a cabeça para liberar as vias aéreas. Aos poucos, o bebê consegue levar o peso corporal na direção das mãos, antebraços e tronco superior, liberando cada vez mais a face. Os cotovelos passam a se deslocar para trás dos ombros, com quadris e joelhos mantidos fletidos na postura em flexão. O movimento antigravitário aumenta em relação à capacidade de deslocamento da cabeça. E essa cabeça, embora possa passar pela linha média, não consegue ainda ser mantida na linha média. O peso corporal é deslocado cada vez mais na direção caudal, passando então a postura prona a considerar o apoio das mãos e do antebraço, além do tronco. A postura então mantém os ombros ligeiramente abduzidos, os cotovelos permanecem atrás dos ombros e os quadris ainda com flexão. Os movimentos antigravitários agora fazem com que a cabeça levante até 45 graus, se mantenha na linha média e consiga ser virada para ambos os lados. Aos poucos, o peso corporal é simetricamente distribuído sobre antebraços e tronco, com o deslocamento cada vez mais no sentido caudal. Os ombros se mantêm abduzidos, com os cotovelos agora já alinhados aos ombros, quadris abduzidos e rodados lateralmente, e a flexão dos joelhos. Cada vez mais essa flexão fisiológica vai desaparecendo, o bebê é capaz de empurrar a superfície de apoio, levantar a cabeça, manter a cabeça além de 45 graus e inicia o levantar da parte superior do tronco. Conforme o peso corporal, então, se desloca caudalmente, o bebê consegue levantar cada vez mais o tronco e, por vezes, se apoiar sobre as mãos. O peso corporal, então, está sendo deslocado na direção inferior do abdômen e coxas.
A postura da cabeça alcança 90 graus, os quadris continuam em abdução e ele começa a se mover em prono, fazendo a transferência do peso para um braço, de um braço para o outro, de forma não controlada. Com esse deslocamento, pode haver um deslocamento total da criança sobre a superfície de suporte. A flexão fisiológica, então, praticamente desaparece, a descarga de peso corporal se mantém sobre os antebraços, mãos e abdômenes, os cotovelos se deslocam à frente dos ombros, quadris abduzidos e mantidos a rotação lateral. A criança consegue elevar a linha média com o encaixe do queixo, que promove um alongamento da região posterior do pescoço. Eleva o tronco superior e ela produz um prono com suporte de antebraços, com muito alinhamento corporal. Com o controle da cabeça, a ausência da flexão, da postura flexora fisiológica, o bebê começa então a deslocar o peso mais sobre as mãos, menos sobre os antebraços, posteriorizando ou inferiorizando ainda mais o peso corporal na direção do abdômen e coxas. Os braços se estendem e os cotovelos se mantêm à frente dos ombros, estando então as pernas na posição mais neutra. Com o alongamento da região posterior do pescoço, a criança se mantém na postura e faz os movimentos de flexão e extensão dos joelhos, mudando a posição das pernas e brincando de passar os pés, de juntar os pés na posição prona. Começa então a haver a transferência lateral de peso, do lado direito para o lado esquerdo e vice-versa. Com o treinar dessa transferência de peso de um lado para o outro, a criança acaba, então, rolando de prono para supino, sem fazer dissociação da rotação do tronco. Então, ela rola sem realizar a rotação do tronco. O movimento de rolar é iniciado pela cabeça e ela passa, então, em bloco de prono para supino. Com o peso corporal cada vez mais sobre o abdômen, numa postura bastante simétrica, com as escápulas aduzidas, braços abduzidos, rodados lateralmente, pernas abduzidas e estendidas e a coluna lombar bem retificada ou em posição de aumento da lordose, a elevação de cabeça, braços ou pernas ou ambos do apoio produz um padrão de movimento extensor ativo que pode facilitar uma postura chamada de nadar, como se a criança estivesse nadando no solo, apenas com apoio abdominal e o movimento de braços e pernas. Com o aprimoramento do deslocamento do peso para um dos lados, a criança faz o apoio sobre um antebraço ou mão e sobre um lado do corpo e a perna e libera o membro superior contralateral que se desloca para alcançar um objeto e melhorar o controle da ação de alcance com o membro superior. Com o controle dessa transferência lateral de peso, a liberação do membro superior para alcançar objetos, a criança passa a movimentar braços e pernas para alcançar objetos e, com isso, ela faz um movimento de pivotear, que é rodar sobre o próprio eixo, sendo esse o seu abdômen. O controle do deslocamento do peso corporal também facilita
com que a criança desenvolva a dissociação dos movimentos de cintura pélvica e cintura escapular, fazendo com que ela, então, passe a rolar de prono para supino com rotação de tronco. Então, o movimento ele é iniciado pelo ombro, pelvis ou cabeça, seguido do movimento de rotação do tronco. Após a aprendizagem e o controle do deslocamento lateral do corpo, a criança começa a deslocar o peso da parte superior do apoio das mãos do antebraço para a porção inferior, fazendo a flexão de quadril e joelhos até alcançar a postura de 4 apoios. O peso corporal, então, ele vai ficar distribuído entre mãos e joelhos. Existe uma acentuação grande inicialmente da lordose lombar. Ela consegue manter a posição, mas geralmente se balança para frente, para trás e para os lados, treinando essa descarga de peso, essa mudança da posição da descarga de peso maior sobre braços e sobre os joelhos. Geralmente, se ela faz isso com muita vontade, ela acaba se projetando anteriormente e caindo novamente em prono. O controle cada vez maior do rolar de prono para supino faz com que a criança acabe numa posição intermediária, que é a postura de lado com apoio. O peso corporal vai estar sobre o cotovelo, antebraço, perna e um lado do tronco. Ela consegue manter a cabeça na linha média, chamado endireitamento lateral da cabeça, faz um encurtamento, uma flexão lateral do tronco, enquanto alonga o lado do tronco que está no apoio, e geralmente uma das pernas, a perna de cima, está fletida, aduzida ou abduzida. Isso faz com que ela, além de dissociar cintura escapular de cintura pélvica, ela inicie a dissociação dos movimentos das pernas, mantendo uma perna estendida ou menos fletida e outra mais fletida. Isso gera uma estabilidade grande na região escapular, na cintura escapular, e libera o membro superior que está na parte de cima, que está para cima, que não está no apoio, para fazer o alcance, manipulação e tal, promovendo toda uma rotação do eixo corporal. Esse controle da rotação, além da dissociação de membros inferiores, membros superiores e das cinturas, leva a criança, então, a fazer o rastejar recíproco, no qual ela se desloca com a barriga encostada no chão, alternando o peso corporal em um braço e na perna oposto, fazendo, então, com que ela se locomova. Ela faz flexão e extensão de quadril, ela faz flexão e extensão de braço, a cabeça se mantém a 90 graus e ela consegue fazer a rotação do tronco. Os movimentos são recíprocos, ou seja, braço de um lado, perna do outro. Com o aumento do controle sobre a dissociação dos movimentos, a criança começa a experimentar mais e mais posturas de transição. Uma delas é o ajoelhado em 4 pontos para o sentado ou meio sentado. Então, ela mistura o movimento de rolar de prono para supino com o posicionamento em 4 apoios, faz a descarga de peso nas mãos, na perna e pé de um lado e o pé do outro lado, mantendo um joelho fletido e o outro joelho alto, fletido também, mas sem estar apoiado no chão. Com isso, a perna da descarga de peso é a perna que está apoiada no chão, com o joelho apoiado no chão, fletido e apoiado no chão.
Ela faz a transferência de peso com alongamento dos músculos do tronco sobre o lado dessa descarga de peso. E assim ela brinca, indo e voltando dessa posição, seja para o prono, seja para o rolar, para o supino. E com essa transição de postura, ela vai acabar chegando à postura sentada. É então que ela passa do rastejar recíproco para o engatinhar recíproco, ou seja, ela eleva o abdômen do apoio com menos lordose lombar e vai alternando o peso corporal, braço direito, perna esquerda, ou joelho esquerdo, que está no apoio, braço esquerdo, joelho direito. A transferência de peso, então, de um lado para o outro, com flexão lateral do tronco e o movimento, então, recíproco de braços e pernas. Esse controle do engatinhar que ela conquistou vai fazer também com que ela vá experimentando manter apenas um braço apoiado e elevar o outro braço para alcançar um objeto, para apoiar o braço, enfim, libera o peso corporal de um dos segmentos para que ela use o outro segmento superior para realizar uma tarefa. O quatro apoios, ele vai também se aprimorando. E uma das principais modificações que ele conquista é a retificação da coluna lombar. Então, a sustentação, o controle da ação dos grupos musculares do abdômen que vão facilitar a retificação dessa coluna lombar. Ele se balança para frente e para trás e em diagonal, podendo também se deslocar com a lombar retificada para frente no engatinhar. Com o passar do tempo, então, ela começa a modificar o quatro apoios, não mais mantendo os dois joelhos no chão, mas um joelho e um pé, e também liberando um membro superior. E ela começa, então, a brincar também nessa posição intermediária de quatro apoios modificado. O maior desenvolvimento motor da postura prona, então, é o engatinhar recíproco, com peso em uma das mãos e no joelho oposto, cotovelos e joelhos alinhados com ombros e quadris, coluna lombar retificada e o movimento recíproco de braços e pernas com rotação de tronco, finalizando, então, essa progressão do desenvolvimento motor na postura prona.